Muito boa tarde a todos os presentes. Expresso minhas mais sinceras condolências pela partida do nosso irmão e amigo Pablo Juan Aponte Rodrigues, a sua esposa Digna Robles, muito mais conhecida como Minita, suas filhas, Digna e Belisa Aponte Robles, e Mayra Raquel Aponte Robles, suas netas, Mayra e Alexandra, e os outros familiares, parentes e amigos, e irmãos em Cristo. No livro de Jó, no capítulo 14, nos diz: ó, quem me desse que me escondesses no Seol, que me encobrisses até apaziguar-se a tua ira, que me pusesses um prazo e de mim se lembrares. Se o homem morrer, voltará a viver. Todos os dias da minha idade esperarei até que venha a minha libertação. Então chamarás e eu te responderei. Uma vez foram visitar a tumba ou túmulo de Job, de Esperança. A primeira esposa de nosso irmão Branham. E nessa mensagem que ele pregou o enterro ou o velório, faz como 15 a 18 anos, quando Billy tinha mais ou menos 5 anos, ao ir para o serviço, tinha uma florzinha que levávamos a mãe para o túmulo da sua mainha, numa manhã de Páscoa, ao raiar a alva, nascer o sol. O sol nascendo um pouquinho antes do amanhecer, o sol se aproximando, ao caminhar para o túmulo, o menininho tirou o chapéu ao se aproximar do túmulo da sua irmãzinha, onde ela estava enterrada, porque ela estava enterrada do ladinho da sua mãe, do túmulo, ou seja, Rob, Esperança e Sharon estavam enterradas aí, nesse local. Ele começou a chorar e me falou: papai, minha mãezinha está nesse buraco? E eu lhe respondi: não, meu filho, ela não está nesse buraco. Ela está milhões e milhões de vezes melhor do que tu e do que eu. E disse: verei de novo minha mainha? E eu lhe respondi: pela graça de Deus, e se tu desejas, a poderás ver novamente. E disse: sairá o seu corpo algum dia desse túmulo? E eu disse: querido, fecha teus olhos e te contarei uma pequena história. Nesta manhã, faz centenas de anos, um túmulo ficou vazio. Ele disse: é um memorial para aqueles que dormem em Deus. Cristo os terá junto com ele quando vier. Sem dúvida alguma, eu descanso solenemente na promessa eterna de Deus. E mais na frente, nos fala: eles morreram, ou seja, os do Antigo Testamento, e suas almas foram-se para o paraíso. Não podiam ir diante da presença de Deus, porque lá pela noite nós vimos isso, o sangue dos touros e dos bodes não podiam perdoar pecados, falando de um dia no qual iria vir o sacrifício perfeito, porque o sangue do animal não podia voltar ao adorador. Então, teria se cessado de se oferecer esse tipo de sacrifício. Mas, quando o Filho de Deus morreu, a vida que estava nele era nada mais e nada menos do que Deus.
E agora somos filhos de Deus, a vida do seu sangue. Agora perceba rapidamente enquanto lemos. No Antigo Testamento, aqueles que criam e louvavam e morreram na fé esperando por esse tempo, a razão pela qual esses profetas faziam isso de quererem serem sepultados na Palestina é porque eles sabiam que a ressurreição não iria acontecer no Egito, só iria acontecer na Palestina. Isso é o que eu falo nesta noite. Eu tenho todo tipo de nomes. Não me importa como as pessoas me chamam. Isso não significa nada para mim. A única coisa que eu quero fazer é saber isto, que eu morri e a minha vida está escondida em Cristo através de Deus e selado pelo Espírito Santo, para que quando Ele chamar aqueles que estão mortos, eu responda nesse dia. Me enterrem em Cristo. Deus os levará com Ele nesse dia. Agora lembrem-se a escritura que o nosso irmão fez, o que ele escreveu nessa porção aí, do Evangelho segundo São João, no capítulo 5, onde nos diz, em verdade, versículo 25 do capítulo 5 de São João, em verdade vos digo que vem a hora e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que a ouvirem viverão. E ele escreve aí, ouvirão a voz do Filho de Deus, ele diz em carne, ou seja, em sua vinda, no cumprimento do sétimo selo, no cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Ele estará falando, ele estará falando tal como ele falou a Lázaro, lá nesse instante em que ele disse, Lázaro, vem para fora, sai fora. E Lázaro ressuscitou. Essa é a voz da ressurreição, a voz que chamará e todos os que partiram das eras passadas e os do nosso tempo ressuscitarão. E Paulo, João, Aponte Rodrigues, será um daqueles que ouvirão essa voz. E diz, então, chamarás e eu responderei, diz Jó. Agora, olhem o que continua dizendo aqui. Como é que nós entramos em Cristo? 1 Coríntios 12, 13 diz, porque por um Espírito todos somos batizados num corpo, e todos cidadãos do reino de Deus professamos ser peregrinos e estrangeiros neste mundo, forasteiros, não buscando essas coisas mundanas ou do mundo, mas esperando a vinda do bendito Rei para tomar domínio ilimitado de mar a mar quando Ele vier na sua glória. Certamente estamos esperando a sua vinda, ou seja, a segunda vinda do Senhor. Eu não duvido na minha mente que isso é o que Jesus tinha na sua mente quando ele estava aqui na terra. Era a infalível palavra eterna de Deus, pois sabemos que nele morava a plenitude. Estava nele. Ele era o Pai, Filho e Espírito Santo, mas estava na forma humana. A teofania de Deus, a grande imagem de Deus na qual Ele fez o homem, pela qual fez o homem, depois pôs na terra. Ele tinha um corpo. Deus não está sem corpo. Deus tem um corpo e é parecido com o do homem, ou o homem. Moisés ouviu, outros ouviram, e é parecido com o homem. E isto é apenas uma sombra daquilo que isso é. Tudo no mundo, a beleza, a dulçura, a docilidade, a formosura da terra, isso é apenas uma resposta para algo melhor, mais além, que nos espera quando
formos deste mundo. Tudo o que está na terra é apenas um padrão, um molde daquilo que está no céu. Tudo aquilo que é bom, justo, o que é formoso, já sejam árvores, passarinhos, seja o que for, é apenas um molde, um padrão daquilo que está no céu, um espelho. Nossa vida é apenas um tipo, um padrão, é apenas uma sombra e não é a coisa real. É o lado negativo. O que se requer para revelar a foto é a morte. E isso nos faz voltar novamente para a teofania da qual viemos. Depois, na ressurreição, viemos até a sua semelhança com um corpo ressuscitado. Voltamos com a sua semelhança, e não apenas formoso, senão real. Corpo formoso é a verdade da palavra eterna de Deus, que seremos iguais a Ele, ou seja, seremos a semelhança de Deus. Note agora Jesus, investido com todos os poderes de Deus, mas quando encontrou-se com Satanás, nunca usou nenhum de seus poderes. Ele apenas falou para ele a palavra. Ele fez assim. Ele disse, escrito está, que não só de pão viverá o homem, senão de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como você pode dizer ou falar que pode ficar em casa e ser um bom cristão tal qual como o seria na igreja? Isso não pode ser assim. Leia a palavra, o Espírito se alimenta da palavra. A Bíblia é a dieta espiritual de Deus para a sua igreja. O Espírito Santo é quem a traz até você e a coloca no seu coração. Depois você rega ela com o nascimento de graça. E toda promessa divina produzirá exatamente aquilo que Deus disse que produziria. Tem que fazer isso. É a sua palavra e é vida. Alguém me falou, aí ele disse que o que ele tinha era meia hora e ele sempre demora muito até chegar àquilo que ele quer dizer ou falar. Alguém me disse, irmão Branham, isso tem que se cumprir e aquilo também tem que se cumprir. Se podem ler o Salmo 22 e ver a sua hora de morte sobre a cruz, me esquecem quantas profecias sobressalentes foram cumpridas nas últimas 2 ou 3 horas da sua vida. Certamente que sim. Amarraram minhas mãos e meus pés. Deus meu, por que me desamparaste? E etc. Foi como Davi clamou, gritou. E outra coisa que eu quero que vocês notem, a verdade, a parte infalível da palavra de Deus. A Bíblia diz, Ele cuidou de todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado, rompido, porque era o tipo do cordeiro pascual. O cordeiro tinha que estar sem manchas, nenhum osso quebrado podia ter o cordeiro. E na hora que ele havia morrido, foram quebrar as suas pernas com um martelo. E um pouquinho antes disso, vejam, no tempo mais difícil, dificultoso, o homem com um martelo já para bater nas suas pernas. Mas a palavra de Deus diz, nenhum de seus ossos será quebrado. Como acontecerá? O que acontece é que a gente se apressa. A palavra de Deus é eterna. Se a palavra de Deus é tão perfeita, então aqueles que estão em Cristo certamente se levantarão, assim como existe ou há uma ressurreição. Deus está obrigado com a sua palavra para te curar, curá-lo, tal como está para te salvar ou salvá-lo, porque a palavra prometeu isso e Ele é a palavra. Ele é a palavra de Deus e não temos direito de tirar dela, senão apenas dizer é verdade. Vejam, na sua primeira vinda, Ele cumpriu todas as profecias que falaram dele. E com esse sacrifício lá na cruz, se cumprindo assim, os tipos e figuras desses bodes ou cabritos, os quais estavam representando, tipificando esse cordeiro perfeito, e ele
Ao fazer esse sacrifício e já ser tirados, todos esses tipos de figuras serem tirados, vejam, ele então estava obrigado a dar-lhe salvação a todo aquele que cresce nele. Estava obrigado a curá-lo. Estava obrigado a ter misericórdia de você. E tudo isso no cumprimento da sua primeira vinda. E não podia ou poderia, e ele não tinha direito, ninguém tinha direito de dizer o contrário disso. Somente dizer que isso era verdade. Apenas dizer que isso era verdade. E é assim. Na sua segunda vinda é assim. Na sua primeira vinda, como obra de redenção lá na cruz do Calvário, em sua segunda vinda é como reclamador. Ele vem reclamar tudo aquilo que foi redimido pelo seu sangue e com seu sangue lá na cruz do Calvário, a qual foi tirada, já foi terminado esse sacrifício aí, o qual foi tirado na cruz do Calvário, o que estava representando aí que esse sangue foi levado e foi colocado no trono lá no céu, na sétima dimensão, esse cordeiro colocado lá. E isso já, esse sacrifício que foi feito na cruz do Calvário e essa obra que esteve realizando por 2000 anos lá no trono de intercessão no céu, essa obra já terminou. E da mesma forma como fechou-se a dispensação da lei, e Jesus foi quem cumpriu todos esses tipos de figuras e veio a ser a realidade e veio fazer ou ser essa mudança de dispensação na sua segunda vinda. Ele já está como leão, como rei na sua segunda vinda, de reis e senhor de senhores na sua obra de reclamação. E na sua segunda vinda é o que ele proclama, que a dispensação da graça terminou e inicia a dispensação do reino. Agora, somente podemos dizer, isso é a verdade. Nós não temos direito de tirar nem acrescentar a isso, ao que ele, na sua segunda vinda, está falando, proclamando o dia de vingança do nosso Deus. Agora veja um pouquinho mais aqui. Creia nisso, não importa o que aconteça. Creia nisso de todos os modos. Assim é como os outros tiveram que crer. Nós não estamos excluídos, não somos exceção. Deus deu a Israel a Palestina, mas eles tiveram que lutar por cada polegada de terra que eles receberam. A promessa é sua, mas Deus tem que lutar por cada polegada que reclamar. O diabo assegura-se disso, certamente que ele o fará. Notem, quando eles estavam prontos para quebrar as pernas do nosso Senhor Jesus, se esse martelo tivesse tocado essa perna e a tivesse quebrado, Deus teria sido achado falso, mas não havia bastante diabos no obscuro tormento para deixar que esse martelo batesse nesse corpo precioso. Fazia 800 anos que Davi tinha pregoado: não haverá nenhum osso quebrantado ou quebrado do seu corpo. A palavra de Deus tem que permanecer verdadeira. Mas o que eles fizeram nesse tempo? Pegaram uma lança e meteram na sua costela, enfiaram na sua costela, então saiu água e sangue para cumprir aquilo que a Bíblia dizia. Amarraram minhas pés e a minha costela, a palavra se cumpriu. Que hora tão espantosa foi quando ele estava morrendo. Eu penso nesse cântico que o poeta faz muitos anos atrás escreveu e que honestamente me faz sentir entristecido e pensar nele. Entre as pedras
que se partiam e os céus que se escureciam. Meu Salvador inclinou o seu rosto e morreu. O véu aberto revelava o caminho para os gozos do céu e dias sem fim, alegrias do céu e dias sem fim. Quando estava dependurado lá, sangrando e morrendo, quando inclinou seu rosto, o sol se envergonhou tanto ao ver que Deus tinha de pagar tal preço para redimir as criaturas que ele tinha criado à sua semelhança. O sol negou-se a olhar para a terra. Nessa hora, a lua estava tão envergonhada que moveu-se do seu lugar. As estrelas deram as suas costas para a terra. Que coisa tão horrível há de ser o pecado! E como foi que Deus lidou com o pecado? Depois, ao ver esses sacerdotes burlescos e cuspindo no seu rosto, o homem bateu na cabeça dele com uma vara e lhe falou: se tu és profeta, fala para nós quem te bateu. Vê, isso foi antes dele já crucificarem ele. Fala quem te bateu. Um deles já arrancou a barba da sua cara e lhe deu uma bofetada na sua cara. E queria que ele ficasse de pé para se defender. E ele disse: se meu reino fosse deste mundo, eu chamaria o meu pai direto com ele, e ele me enviaria 12 legiões de anjos. Poderia ter mudado as coisas, ou seja, esse cenário poderia ter sido mudado aí. Mas como ele poderia fazer isso? Ele justamente não podia fazer isso, pois eram os seus mesmos filhos clamando pelo seu sangue. Você poderia imaginar um pai tendo seus próprios filhos em trevas, clamando pelo sangue do seu pai? Por isso é que ele não pôde fazer outra coisa a não ser morrer. Se ele tivesse feito isso, seus filhos, suas criaturas, teriam sido sujeitas a juízo, ficariam em juízo. É por isso que ele teve que morrer para salvar o seu povo. E quando ele morreu, inclinou a sua cabeça para este velho mundo, lhe desceu um escalofrio pela espada, ele teve uma prostração nervosa, um grande nervosismo, e da 6ª hora até a hora 9ª houve trevas em toda a face da terra, e a terra estremeceu-se, e as pedras se partiram, o véu rasgou-se em dois, de cima para baixo, as mesas dos sacrifícios foram derrubadas, o Filho do Deus vivo morreu, estava tão morto que ele apenas o reconheceu, estava tão morto que a lua o reconheceu, estava tão morto que a estrela o reconheceu, o sol o reconheceu, estava tão morto que a terra o reconheceu, ele estava tão morto que os elementos o reconheceram, as atmosferas o reconheceram. Todos tiveram que saber, conhecer que ele era o Filho de Deus. Não podia falhar a palavra de Deus. Tinha sido prometido desde o jardim do Éden: esta semente ferirá a cabeça da serpente. Agora, o que aconteceu com ele? O que aconteceu quando ele desceu da cruz e entrou na tumba de José de Arimateia? Ele era tão pobre que não tinha nem mesmo onde recostar a sua cabeça, debruçar a sua cabeça. Tinha nascido num pesebre, num estábulo. Tinha nascido num pesebre com um nome infame por trás dele, como um filho ilegítimo, bastardo. Zombaram dele, riram dele, zombaram dele na terra e faziam burla, zombavam dele. Quando ele morreu, teve que ser sob a pena capital no meio de 2 ladrões. Ele não tinha nem sequer uma sepultura para ser sepultado. Ele teve que ser sepultado no túmulo de um outro homem. O próprio Deus do céu, vindo à terra. Quem nós pensamos que somos ao ter que passar apenas um pouquinho de sofrimento? Amigo, pense nisso, amigo. O que ele fez por nós?
O soldado romano disse: verdadeiramente este era Filho de Deus. O pecador teve que reconhecê-lo. Judas disse: eu traí sangue inocente. Ele teve que reconhecê-lo. O mundo inteiro o reconheceu. Agora vejam que na terceira etapa tiveram que reconhecê-lo. E na terceira etapa terão que reconhecer o cumprimento de Apocalipse 11. Porque vejam, eles não serão sepultados, tal como diz Apocalipse 11, que esse que tem ou tiver esses ministérios, diz que não o enterrarão, senão que o deixarão aí aos olhos, à vista. Diz seus cadáveres, versículo 8 do capítulo 11, seus cadáveres estarão na praça da grande cidade, que em sentido espiritual se chama Sodoma e Egito, onde também nosso Senhor foi crucificado. E dos povos, tribos, línguas e nações verão seus cadáveres por 3 dias e meio, não permitirão que sejam sepultados. Vejam que lá, Jesus lá foi sepultado num outro sepulcro, ou seja, num sepulcro que não era dele, não pertencia a ele, era de um outro. Ele não tinha um lugar para debruçar a sua cabeça, recostar a sua cabeça. Nem tampouco tinha um lugar para que o enterrassem. E foi colocado no outro, ou seja, no outro sepulcro. Quando dizemos outro, pois é um que não é dele, porque ele não tinha. Foi sepultado no de José de Arimateia. Agora, aí nós vemos que Apocalipse 11 nem sequer vão permitir que ele seja sepultado em algum sepulcro, aqui seria em algum lugar onde colocam os corpos, ou seja, nem sequer na segunda vinda o Filho do Homem terá um lugar onde o podem colocar, senão que o deixarão aí, o largarão aí à vista. E será algo de zombaria e muitas outras coisas. Agora vejam o que continua dizendo. Então, para onde ele foi? Quando um homem morre, tudo termina aí? Não, Senhor. Não, ele teve que morrer assim, porque assim a Bíblia de Deus disse que assim tinha de ser assim, a Bíblia disse. A mesma coisa com a sua segunda vinda. Morre assim porque a Bíblia diz assim que tem que ser e que vai acontecer assim. Ele confiou na palavra de Deus, é por isso que em vida ele disse: destruam este templo e eu levantarei em 3 dias. Ou seja, que ele, estando vivo, em várias ocasiões ele disse que destruísse esse templo, porque somos templos de Deus, esse corpo onde ele habitou, estando nesta terra, ele disse: destruam este templo e em 3 dias o levantarei. Ele confiou nessa palavra e nessa vez foi a primeira vez que um homem, um ser humano, e ele foi o primeiro homem criado por Deus, por criação divina, através pelo Espírito Santo que fez sombra sobre Maria, a qual
criou célula sobre célula aí no ventre de Maria e formou esse corpinho. E esse corpo, onde Deus estava morando, foi a primeira vez em que ele, quando ele estava no meio do povo lá de Israel, no meio do povo hebreu, já se tinha proclamado por várias vezes, estando ele aí vivo, em vida, tinha proclamado: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. E para este último tempo, tempo final, um homem também poderá dizer, ou seja, pela segunda vez e pela última vez em que um ser humano nascido de novo da água e do Espírito poderá dizer: destruam este templo e o levantarei em 3 dias. Diz o versículo 11 do capítulo 11 de Apocalipse: mas depois de 3 dias e meio entrou neles o Espírito de vida enviado por Deus e levantaram-se sobre os seus pés e caiu grande temor sobre aqueles que o viram. Agora vejam que durante esse tempo, antes de 3 dias, porque já a decomposição começa em 72 horas, vejam, antes disso, Jesus se levantou, foi crucificado na sexta-feira, já entregou o Espírito na tarde, pela tarde, vejam que no domingo pela manhã ressuscitou. E assim acontecerá com as 2 oliveiras, com os ministérios de Moisés e Elias, no cumprimento da sua vinda. E já se esteve falando, e essa não é a primeira vez, senão que já se esteve falando, estando em vida, o vivo, que isso acontecerá. E eu já tenho falado isso por várias vezes, onde isso se estará repetindo neste tempo final, neste último tempo, e se estará realizando, fazendo o cumprimento dessa profecia. Vejam que Jesus aí, ele falou e disse: destruam este templo. E falou isso em primeira pessoa. E nenhum ser humano, depois de Jesus, tem falado, estando no seu corpo de carne, falou e expressou essas palavras que Jesus falou lá. Nenhum dos 7 anjos mensageiros ressuscitou no 3º dia, nem tampouco nosso amado irmão e amigo William Soto Santiago. Porque para o cumprimento dessa escritura tem que estar o véu de carne, tem que estar vivo o véu de carne neste planeta Terra e cumprir essa profecia. E assim como Jesus disse aí: destruam este templo e o levantarei em 3 dias. Eu poderei dizer: destruam este templo e em 3 dias o levantarei. Porque é a segunda ocasião ou vez em que um ser humano poderá pôr a sua vida, colocar a sua vida, porque já é um ministério adotado.
Por isso Jesus disse: ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo para voltar a tomá-la. Continua dizendo aqui. A Bíblia diz o que Davi disse sob ou debaixo da inspiração: não deixarei que meu santo veja corrupção, nem deixarei sua alma no inferno. Jesus disse: destruam este corpo e eu o levantarei em 3 dias. Ele sabia que a palavra de Deus não poderia falhar. E eu sei que a palavra de Deus não pode falhar. A palavra de Deus não falhará. Se ele pôde descansar nisso, crendo nisso que Deus não podia falhar, quanto mais nós, que nascemos de novo através do Espírito Santo e sendo testemunhas, nossos corações agora mesmos, que vive o nosso Redentor, vive e virá novamente algum dia. Descanse seguramente, seguro que aqueles que estão em Cristo, Deus os trará com Ele, junto com Ele. Agora, nós vemos isso em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, onde nos fala o apóstolo Paulo: tampouco queremos, irmãos, que ignoreis a respeito dos que dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com Jesus aqueles que dormiram nele. Vê, aí está a promessa, pelo qual vos dizemos isto em palavras do Senhor, que nós, os que vivemos, que tenhamos ficado até a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormiram, os que dormem, porque o mesmo Senhor, com voz de mando, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora vejam como, de que forma. Fazemos uma pausa aí nessa escritura. E, enquanto a porta da dispensação da graça esteve aberta, se tinha oportunidade, havia oportunidade para todo ser humano receber a Cristo como seu Salvador, lavar seus pecados no seu sangue, ser batizados no seu nome e receber assim o Espírito Santo, ou seja, tinha o direito a receber esse novo nascimento, tinha o direito de obter esse corpo teofânico da 6ª dimensão. Mas a dispensação da graça finalizou-se, terminou. Ele já não está no trono de intercessão, fazendo intercessão por todo aquele que lhe seja, que deseja receber a Cristo como Salvador. Agora, esse trono é um trono de juízo. E Ele está neste tempo final, neste último tempo. Ele está para realizar, fazer no meio da igreja, os escolhidos de Deus, realizar essa obra de reclamação de tudo aquilo que Ele redimiu com o seu precioso sangue lá na cruz do Calvário. E dizer à humanidade, falar à humanidade que já brevemente os juízos divinos estarão por cair sobre este planeta Terra, e que a única esperança de vida eterna é receber a segunda vinda do Senhor. Porque ao não estar o sangue lá no trono de intercessão no céu, o ser humano tem que ser purificada a sua vida, tem que ser purificada na grande tribulação, dar sua vida pela mensagem. E depois, assim, estar selado para que a imagem da besta, então assim estar selado para que a imagem da besta e todo esse movimento que estará sendo feito, realizado na grande tribulação pelo falso profeta, a besta, o diabo, Satanás, que estará
encarnado no homem de pecado, o qual trará essa perseguição, ele trará essa perseguição através desse movimento do Concílio Mundial de Igrejas e estará perseguindo as virgens fátuas ou loucas e estará realizando, fazendo uma série de assassinatos, ou seja, seria novamente um holocausto se repetindo, tanto com as virgens fátuas como com o povo hebreu, 144 mil, que serão selados antes de começar a grande tribulação. E as virgens fátuas terão que receber a mensagem para dar suas vidas na grande tribulação. E ele foi o Salvador. Agora ele é o juiz. Nesta mesma mensagem que estamos lendo, um pouquinho mais lá na frente, diz o irmão Branham. Eu lembro de uma história. Faz tempo, uma criança estava sentado numa carruagem, numa estrada, e uma pistola disparou, os cavalos se assustaram e correram. Já para cair da penha, um jovem vaqueiro correu e deteve os cavalos antes que ele caísse no penhasco. Ele estava tinha um pequeno menino aí dentro desse pequenino, ele salvou a vida. E escreve Salvador, uma carreta com cavalos. E depois, de pé na corte, essa mesma criança cometeu um crime. Ele pegou o caminho incorreto, a via incorreta, e o veredito foi, ele escreve do lado juiz, e o veredito foi que era culpado. Então, o juiz levantou-se e disse: eu te sentencio a ser enforcado, à forca, a ficares dependurados pelo pescoço, até que a tua vida mortal termine, finalize. Esse jovem disse: juiz, ele quebrou a ordem, pulou o cercado e caiu nos pés do juiz, pedindo misericórdia. E o rapaz lhe falou: juiz, olha o rosto, olha a minha face, o meu rosto, tu não me reconheces? E ele lhe falou: filho, eu não te conheço. Ele disse: tu não te lembras da vida desse pequeno menino ou criança que tu salvaste faz anos atrás por causa de uns cavalos assustados na charrete? E ele disse: sim, eu lembro disso. E ele disse: eu sou essa criança, esse menino. E ele falou: pois... Ele falou: juiz, tu me salvaste, juiz. Naquele tempo tu me salvaste, salva-me agora. O juiz olhou para baixo e disse: filho, naquele tempo eu fui o teu salvador, mas hoje eu sou o teu juiz. E ele escreve Salvador, juiz. E o irmão Branham diz: hoje ele é teu salvador, pecador. Amanhã será o teu juiz. E hoje é esse amanhã. Hoje é o juiz. Por isso, ele nos dizia que enquanto se estava aqui, ele podia nos ajudar. Ele falava repetidas vezes isso. Enquanto eu possa, os ajudo e nisto, naquilo outro, mas chegará o momento em que já não poderei fazer nada por vocês. E este tempo final é um tempo no qual está em jogo a vida eterna de cada ser humano, daqueles que não receberam o Senhor como seu Salvador. Porque é tempo para fazer essa obra de reclamação e dessa forma cumprir essa parte da Escritura que estamos lendo, de que
O próprio Senhor, com voz de mando, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, descerá do céu. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que vivemos, os que tenhamos ficado, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens para receber o Senhor nos ares ou no ar. E assim, sempre estaremos com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Vejam, os que tenhamos ficado, será a primeira vez, a primeira ocasião, onde poderá um ser humano poderá estar vivo, estando vivo, ser transformado neste tempo final, o qual isso foi representado lá em Enoque, em Elias. Vejam que foram raptados sem ver morte. E neste tempo final, esses que não verão morte, senão que serão transformados, é porque terão comido da árvore da vida e estarão voltando ao Éden. Ou seja, que estarão provando, depois dos 1000 anos, estarão provando que ao comer dessa árvore da vida, não viram a morte. O qual estaremos vendo isso em outra ocasião com algumas porções do nosso irmão William, de nosso irmão Branham. A bênção tão grande que os escolhidos de Deus têm neste tempo final, que estão comendo da árvore da vida, a qual é a palavra, e ao comer da palavra, estarão comendo para obter esse corpo eterno e glorificado, e não ver morte. Esse é um dos grandes mistérios que está sendo revelado, um dos grandes mistérios do que é essa obra de reclamação. E o que essa obra de reclamação produz, e o que produzirá essa obra de reclamação em cada escolhido de Deus. A todos os familiares, muito em especial a sua esposa, as suas filhas e suas netas, de nosso irmão Paulo Juan Apontes Rodrigues, consolai-vos e tenham ânimo com essas palavras e promessas, as quais são para todos os crentes no Senhor, e estar preparadas e preparados, comendo da árvore da vida, para que assim possamos vê-los quando eles voltem para este planeta Terra. E assim, dessa forma, depois a gente receber, ao vê-los, receber nossa transformação. Que Deus abençoe a todos e guarde e console vossos corações e lhes dê paz e conscientes que Ele está 1.000 milhões de vezes melhor do que nós. É incalculável isso. O que é e a diferença de onde Ele está para onde nós estamos. Essa diferença, assim que, como lhe falou, lhe disse a esposa, o irmão Branham falou para ele: promete-me que tu não vais ficar preocupado comigo. Eu estou bem aqui, eu estou bem melhor que tu. Vejam, porque a pessoa fica preocupada, fica triste e deve estar consciente de que nossos seres queridos estão bem melhor lá, muito melhor lá. Porém, não podem trabalhar na obra,
porque lá estão em descanso, descansando. Onde está a ação, o agir é aqui. E aqui é onde se fazem tesouros no céu, onde se faz tesouro no céu e onde esse grupo de escolhidos estariam comendo da árvore da vida para assim viver eternamente sem ver morte. Porque essa árvore da vida se fez carne e esteve se comendo para viver eternamente num corpo eterno e glorificado. Ou a obra de redenção e a obra de reclamação, vejam, na sua primeira e sua segunda vinda. Cada uma realiza uma obra a favor da raça humana dos escolhidos de Deus. Que Deus abençoe, Deus os guarde e já amanhã estará sendo realizado o enterro do corpo onde morou nosso irmão Pablo Juan Aponte Rodrigues. Que Deus os abençoe e guarde a todos. E podemos colocar aqui sob o tema ou com o tema comendo da árvore da vida na sua primeira e segunda vinda. Que Deus os abençoe e guarde. Dr. José Benjamin Pérez.